E aí, meu povo, tudo em paz? Sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18. Isso mesmo. Na aula passada a gente falou sobre o capítulo 16. O capítulo 17, ele é bem resumido, falando sobre a evolução do tecido nervoso, do sistema nervoso. Então, sugiro que vocês deem uma lida tranquilo, uma página só, e na nosso Tira Dúvida a gente comenta sobre ele, tá bom? Para a gente não perder tempo falando uma aula só sobre isso. Vamos seguir em diante para a gente ganhar tempo. Então vamos lá para o nosso capítulo 18, que fala sobre os tecidos epitelial e conjuntivo, certo? Na nossa aula, hoje nós vamos conhecer os tipos celulares desses diferentes tecidos, vamos entender as funções dos componentes dos tecidos e também vamos compreender a estrutura e as funções dos componentes da pele humana. Vamos falar de maneira geral da pele humana, beleza? Então se liga aí comigo, vamos embora. Primeiro, a gente tem que entender que, quando a gente fala de tecido, a gente está falando de uma grande área das ciências da biologia, que é a histologia, certo? É aquela área que vai estudar os tecidos corporais. A gente sabe, para aqueles níveis de organização, que as células se organizam em tecidos. E a gente tem diferentes tecidos tendo funções diferentes e, quando eles estão juntos, formam um órgão. Quando a gente falar da pele, mais para frente, a gente vai entender que a pele é um grande órgão do ser vivo, do ser humano, enfim. Então a gente vê que essas células elas têm funções diferentes e funções especializadas, elas se organizam para formar uma estrutura tecidual. E a gente tem diferentes tipos de tecido. Ó. Nós temos o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e nervoso. Esses dois últimos, tecido muscular e nervoso, a gente já falou nas aulas anteriores. E o tecido epitelial e conjuntivo é o tema da nossa aula de hoje. Para a gente entender os tecidos, eles vão variar em três aspectos. De acordo com a sua organização celular, ele vai variar de acordo com a morfologia, ou seja, a forma das células, e também eles vão variar de acordo com algumas estruturas especializadas que aparecem nesses tecidos. Então, a gente já falou, por exemplo, de tecidos musculares, de acordo com as suas organizações pela forma celular. Nós falamos também o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, que eles também são tecidos conjuntivos, tá? E hoje a gente vai falar sobre o tecido epitelial e algumas formas de tecido conjuntivo, certo? Tecido nervoso a gente também já falou, ok? Então se liga aí, ó. Quando a gente fala de tecido epitelial, as principais características é que as células elas estão sempre juntas, sempre uma coladinha da outra. São células justapostas que melhora o revestimento de alguma estrutura, que essa é uma das principais funções do tecido epitelial. Mas preste atenção, o tecido epitelial ele é avascular. Lembra que a gente falou disso no tecido cartilaginoso, por exemplo? Ele não tem vasos sanguíneos nem linfáticos. Poxa, e a nossa pele não tem vaso sanguíneo, não? Calma, a gente vai entender que a pele é dividida em duas fases. A epiderme e a derme, que é um tecido conjuntivo. Então fica ligado aí, ó. Como é que se dá o transporte de nutrientes por esses tecidos, pelo tecido epitelial? Apenas por difusão, certo? A nutrição e troca gasosa por difusão. Elas têm poucas substâncias intercelular, ou seja, entre as células, não tem uma matriz extracelular, a gente vai ver isso em tecido conjuntivo, por isso que as células do tecido epitelial elas são sempre próximas, justapostas, e elas utilizam esses complexos juncionais, que são especializações na membrana plasmática para fazer com que as células fiquem juntas. A gente vai falar já já sobre isso. A gente tem também uma membrana basal que varia a sua espessura, certo? Então, a membrana basal é a parte inferior desse tecido epitelial e nós temos diferentes formatos celulares. Se liga aí, ó. A gente tem como as células, elas podem ser células de revestimento, ou esse tecido epitelial pode ser de revestimento, ou pode ser de secreção, que são as glândulas, certo? E como a gente falou, as principais funções do tecido epitelial é para ele absorver nutrientes, né, quando vem diretamente em contato com a pele, para proteger, obviamente, essa estrutura que está sendo revestida pelo tecido epitelial, ok? E também a captação de estímulos. Tecido epitelial, quando a gente se refere a epitélio, a gente lembra logo da nossa pele, mas tecido epitelial é tudo aquilo que reveste qualquer estrutura, tá bom? Por exemplo, a gente vai falar sobre um tecido endotelial.
o endotélio é uma camada de tecido que envolve os vasos sanguíneos por dentro. Então, esse tecido por dentro do vaso sanguíneo é um tecido epitelial, chamado de endotélio, porque é um epitélio interno. Consegue perceber? Pois é, fica ligado aí. Então, ele sempre está relacionado com o revestimento de alguma superfície, tanto externa quanto interna de órgãos, por exemplo. E aquele epitélio de secreção são as glândulas, né, que secretam algumas substâncias de formas específicas, que a gente vai também falar sobre isso. Então, se liga aí, ó. De acordo com o número de células e as formas das células, a gente classifica esse tecido epitelial em tecido epitelial simples ou estratificado. O simples é aquele que apresenta uma única camada celular e o estratificado apresenta vários estratos, várias camadas, que geralmente estão sobrepostas umas sobre as outras. Em relação às formas celulares, nós temos células cúbicas, tá? Como o próprio nome já diz, cúbica. Pavimentosa é aquela célula achatada que parece uma cerâmica que vai fazendo o pavimento, certo? E as células cilíndricas, que elas são mais alongadas, também chamadas de prismáticas, que são como se fosse um bastão assim que estão formando um epitélio cilíndrico ou prismático. Então, tá aí alguns exemplos. Se vocês quiserem, dê uma parada no vídeo, dá uma lida aí, tá bom? Nesses quadros, para a gente entender, ó, um epitélio simples com uma camada aí pavimentoso ou estratificado, as células são achatadas. É encontrado mais no endotélio, se lembra aquela camada interna dos vasos sanguíneos? Nós temos um epitélio simples, com uma camada de células cúbicas ou cuboides. Tá vendo? A gente encontra essa camada celular, por exemplo, lá nos ductos do rim, nos néfrons, que essa camada única facilita o transporte de substâncias de um lugar para o outro por difusão, por essa única camada celular. Beleza? Continuando nossa aula aqui, nós temos o epitélio simples prismático. Percebe que as células apresentam formas compridas, alongadas, como se fosse um prisma ou um cilindro. E perceba que é um epitélio simples, ou seja, com apenas uma camada. Beleza? Ó, nós temos agora, por exemplo, um epitélio pseudo-estratificado. Como assim? Preste atenção no nome. Pseudo quer dizer falso, é quase aquilo que não é. Quando eu falei de um epitélio estratificado, é que tem várias camadas, né? Mas esse epitélio aqui é pseudo-estratificado porque parece que tem várias camadas, né? Uma camada de célula superior, outra inferior. Só que só tem uma camada de células que elas não são completamente, sabe, esticadas assim para fazer uma célula lá da outra. Ela tem esse aspecto, parece ser estratificado, mas não é. Por isso que é chamado de pseudo-estratificado. Agora, o epitélio estratificado, formado por várias camadas, nós temos o estratificado pavimentoso, que tem várias camadas de células achatadas de pavimentação, percebe? Um epitélio estratificado de transição de células cuboides, está vendo que são várias camadas? Por exemplo, a gente encontra lá na bexiga e nos ureteres. Tá? Nós temos também um epitélio estratificado prismático, colunar, que a gente tem várias colunas aqui, ó, e também outras colunas de células aqui embaixo. São várias camadas com células de formatos diferentes, ok? Beleza, tá aí um resumão de todos os tipos celulares, como é que a gente encontra, certo? Os tipos de células e tudo mais. Vamos seguir aqui para frente, falar agora do epitélio glandular de secreção. É aquele que vai secretar algumas substâncias, tá? E essas substâncias podem ser de natureza lipídica, proteica, pode ser de proteína mais glicídica de carboidrato, de proteína de carboidrato e de lipídio, e também pode ser esteroide, que tem uma natureza lipídica também, mas é mais derivado de colesterol. Certo? Então essas glândulas, cada glândula tem sua especialidade. Por exemplo, o pâncreas é especialista em secretar substâncias proteicas, como a insulina, que é um hormônio formado por uma proteína. Certo? As glândulas suprarrenais ou adrenais, aquelas que estão acima do rim, né, ele é responsabilizado, tem essa especialidade em secretar substâncias ricas em gordura, em lipídios, que são os esteroides, né, aqueles hormônios esteroides, que é um hormônio derivado de colesterol, que é uma molécula de natureza lipídica, beleza? E falando dos tipos de células
ou de epitélio glandular, a gente tem as suas classificações também de acordo com o número de célula, de acordo com o seu modo de secreção, da natureza da secreção ou da sua estrutura, certo? Mas o que a gente vai focar basicamente é nesse tipo aqui de glândulas. Nós temos glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas ou anfícrinas, que tem os dois tipos de secreção, ok? Se liga aí, ó. Aqui a gente tem falando as formas celulares, formas de glândulas, tá? A gente tem glândulas caliciformes, glândulas simples, né? Tubulares. Nós temos glândulas tubulares compostas, formadas por vários glândulos. Então a gente tem vários formatos celulares, só para vocês conhecerem aí, tá bom? Mas em relação ao tipo de secreção, nós temos uma glândula do tipo exócrina, que o nome já diz, exo é para fora, então a secreção dessa glândula é mandando seus produtos para fora da glândula, tá? Então essa abertura geralmente é para fora do corpo, para fora da sua glândula, certo? Aqui nós temos o epitélio, por exemplo, falando sobre, sei lá, uma glândula sudorípara, vai liberar suor, né? Aqui para fora do corpo, então é uma glândula exócrina. Agora podemos ter uma glândula endócrina, que endo quer dizer para dentro, então essa secreção é para dentro do corpo de maneira geral, que esses produtos são liberados dentro dos vasos sanguíneos, é transportado por meio da corrente sanguínea. Então endo, dentro do corpo, dentro de vasos sanguíneos, que geralmente são as secreções hormonais, né? Os hormônios eles são transportados via vasos sanguíneos. Dessa forma, então, a maioria das glândulas são endócrinas. E nós temos, como eu falei para vocês, algumas glândulas, algumas especializações das células que essas especializações auxiliam as células a ficarem juntas, formando esses tecidos, tá bom? Então, falando agora das especializações das células epiteliais, nós vemos algumas delas, como por exemplo as microvilosidades, que auxiliam na absorção das células. Nós temos as interdigitações, que estão aqui, ó, entre as células. Perceba que isso aqui é uma célula, isso aqui é outra, tá? Isso aqui são as mitocôndrias dessa célula epitelial, tá? Com as microvilosidades aqui na superfície. E aqui, ó, uma membrana com a outra, fazendo essas interdigitações, que são essas dobras laterais que vai auxiliar a adesão de uma célula à outra, tá bom? Falando, nós temos também os cílios, ó, esses cílios eles são presentes principalmente nas vias aéreas, na traqueia, por exemplo, aqui no epitélio da cavidade nasal, também vai estar presente na tuba uterina. Esses cílios eles vão auxiliar na movimentação de partículas e na captura destas, por exemplo, partículas do ar que vêm para a nossa cavidade nasal, elas ficam presas nos cílios, porque esses cílios auxiliam na captura, né? E também tem uma certa secreção de muco, aí já entra uma glândula secretora, tá? E também os cílios permitem a movimentação desse ambiente, como lá na tuba uterina. Faz com que haja essa movimentação, movimentando, transportando o ovócito, né? Desde o ovário, passando pela tuba, levando para o encontro do espermatozoide. Então, esses cílios são formados basicamente por microtúbulos, tá? Nós temos essas estruturas aí que são derivadas dos centríolos, que vai formar essas estruturas, tanto os flagelos como os cílios, formados dessa forma. Isso é uma das especializações da membrana do epitélio, ok? Nós temos os complexos juncionais que, junto com as junções comunicantes, auxilia na adesão célula a célula, e a gente tem alguns tipos, como por exemplo as zonas de oclusão, zonas de adesão, os desmossomos e as junções gaps. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas? Ó, as zonas de oclusão, por exemplo, elas são formadas por algumas proteínas chamadas de claudinas e ocludinas. Está presente em alguns epitélios de absorção, como por exemplo lá no epitélio do intestino, certo? E fazem essas uniões de célula a célula, permitindo que elas fiquem bem justapostas, ok? Temos a zona de adesão, que fica um pouco mais abaixo das zonas de oclusão. Essa zona de adesão ela é interessante porque ela forma um grande cinturão em toda a célula e é formado por essas placas aqui na membrana plasmática. Essa placa é formada por actina e miosina, que são proteínas do citoesqueleto da célula. E dessas placas partem proteínas chamadas de caderina, que fazem essa união de uma placa, de um cinturão,
com o outro, tá? Mostrando aqui, ó, nessa estrutura. Então a gente vê essa cinta de adesão, né? Ou esse cinturão de adesão e as proteínas caderinas fazendo essa união entre as duas células. Então isso é uma zona de adesão ou uma junção adesiva, beleza? Nós temos os desmossomos, que parece com uma zona adesiva, mas ele não é todo aquele cinturão, percebe? Ele é mais uma placa de adesão. Então, esses desmossomos são formados também por outras proteínas, tá? Do citoesqueleto, como a queratina, por exemplo. E nessa placa, a gente tem aquelas proteínas que fazem a ligação, as caderinas que fazem a ligação de uma placa desmossomal com a outra placa da outra célula. Então, elas permitem essa união. E aqui a gente tem aquele espaço intercelular que ela é mínimo, porque as células estão unidas umas com as outras, beleza? Nós temos as junções gap. Essas junções é bem interessante porque elas formam meio que canais de uma célula para outra. E esses canais auxiliam na troca de substância, como íons, certo? Como pequenas moléculas, trocando de uma célula para outra. Então a gente vê esses canais sendo formados, né, por várias proteínas. A gente tem uma representação aqui da proteína, como é que ela é formada. E a gente forma esses canais que ora podem estar fechados, ora podem estar abertos, permitindo o transporte de nutrientes e substâncias de uma célula para outra, tá? Mas também promove a ligação de uma célula para outra por meio da membrana plasmática, dessa estrutura aqui na membrana plasmática. Tá vendo aqui? Show de bola! E por fim, lá embaixo, nós temos a lâmina basal, que é uma estrutura formada por várias fibras, tanto de citoesqueleto, como fibras proteicas, como fibras de colágeno, certo? Nós temos essa estrutura que vai auxiliar o tecido epitelial mais superior ser ligado, ser aderido com a parte inferior, o tecido conjuntivo, que a gente vai falar já já. Então a gente vê aqui uma representação. Eu acho que eu estou aqui no meio, né? Deixa eu me afastar um pouquinho aqui para vocês. Cadê? Ponto. Percebe aí, mas já dá para entender, né? Olha só, aqui a gente tem o tecido epitelial. Esse tecido aqui é simples ou estratificado, percebe? Várias camadas. E aqui embaixo, ó, a gente tem a lâmina basal, ligando o tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Beleza? Vamos embora? Vamos seguindo. Então aqui, ó, tem todo um resumo aí, tá? Para vocês verem todas as estruturas que fazem essas ligações, essas uniões entre as células. Então, fica ligadinho aí que todas as células, elas não necessariamente vão apresentar todos os tipos de junções, mas a gente pode encontrar algumas delas auxiliando na união entre as células, beleza? Gente, agora vamos falar sobre o tecido conjuntivo. Ó, essa aula ela vai ser longa, tá? Então, se você quiser, dá uma pausa no vídeo agora, toma uma água, descansa e você continua, porque é uma continuação desse tecido e agora a gente vai falar sobre tecido conjuntivo, beleza? Tá pronto? Podemos continuar? Então vamos embora. Continuando aqui a nossa aula falando de tecido conjuntivo. Gente, tecido conjuntivo, ele é parecido com o tecido epitelial pelas suas funções, mas ele não tem essa função especializada de revestimento. Ele é mais de preenchimento, sabe? Tem tanto preenchimento quanto sustentação do tecido. Ele vai atuar na defesa, no armazenamento de nutrientes, no processo de cicatrização, de nutrição, de transporte de nutrientes. Enfim, a gente tem várias funções desses tecidos. Então a gente tem, ó, por exemplo, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, tecido muscular é tecido conjuntivo também. Então a gente vai falar sobre vários tecidos que compõem esse tecido conjuntivo, certo? A gente já falou sobre algum deles, os musculares, o nervoso, o ósseo, o cartilaginoso. Vamos falar agora de alguns tecidos conjuntivos mais especializados de maneira geral, classificá-los de maneira geral, tá bom? Diferentemente das células epiteliais do tecido epitelial que ficam justapostas, as células do tecido conjuntivo elas não estão tão juntas entre si. Existe uma chamada matriz extracelular, ou seja, uma substância que está por fora das células, envolvendo essas células, que justamente essa matriz extracelular, que são secreções proteicas de algumas células que compõem esse tecido, tá formando essas redes aqui como fibras elásticas,
fibras colágenas, tá? Que são fibras, são estruturas fibrosas de proteína que dão sustentação a esse tecido conjuntivo. Seu próprio nome já diz, né? Um tecido de conjunção, de conexão de um tecido com o outro. Então, ele tem essas fibras, tá? Que facilita a ancoragem, beleza? Ó, como eu falei para vocês, nós temos as fibras colágenas, nós temos as fibras reticulares e fibras elásticas. Cada uma elas estão presentes em alguns tipos de tecidos conjuntivos específicos, de acordo com sua rigidez. Por exemplo, as fibras elásticas, como seu próprio nome já diz, ela é mais flexível do que uma fibra colágena, por exemplo, que é um pouco mais rígida, tá? Então, você vê, por exemplo, a fibra reticular sendo meio que um intermediário de rigidez entre esses dois tipos de fibras. E essas estruturas vai estar compondo de maneira geral a matriz extracelular. Ok? Falando do tecido conjuntivo, a gente classifica ele em dois grandes grupos. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que aqui eu vou chamar de TCPD, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, e temos o tecido conjuntivo especializado ou um tecido reticular. E dessas duas classificações, a gente classifica o TCPD em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso, e o denso a gente tem modelado e não modelado. E do tecido conjuntivo especializado, é alguns que a gente já viu, como por exemplo o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido hematopoético, que é aquele tecido formador de células sanguíneas, e o tecido adiposo, que a gente vai comentar rapidamente hoje, tá bom? Então, fica ligado aí. Ó, falando de tecido conjuntivo propriamente dito, ele de maneira geral, mais genérico, com função de preencher os espaços vazios. É aquele tecido, de fato, que tem o papel de preenchimento, de conexão, de fazer toda aquela estrutura de sustentação dos tecidos epiteliais. Tá? Então, fica logo abaixo desse tecido, auxilia no transporte de nutrientes e na defesa do organismo. Perceba que o tecido conjuntivo agora ele já é vascularizado, então ele auxilia em capturar os nutrientes dos vasos sanguíneos e mandar por difusão para o tecido epitelial que está em cima. Percebe isso? Então, dependendo da proporção entre células e matriz celular, matriz extracelular, o tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado em frouxo, aquele que tem pouca matriz extracelular, e denso, aquele que tem muita matriz e pouca célula. Percebeu aí como é a classificação? Então, ó, falando das células que a gente encontra nesse tecido, a gente tem diferentes células, principalmente as células mesenquimatosas, que é como se fosse uma célula que ela é indiferenciada, que ela tem essa capacidade de se especializar em diferentes tipos celulares. Então, a partir de uma célula mesenquimatosa, a gente forma, por exemplo, fibroblastos, mastócitos, macrófagos e plasmócitos. Cada célula dessa tem uma função específica dentro do tecido conjuntivo. Por exemplo, o fibroblasto é a célula que vai secretar aquelas proteínas que formam as fibras da matriz extracelular. É o fibroblasto que sintetiza fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Os mastócitos, por exemplo, são células que estão responsáveis no processo de inflamação, de liberar substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, a histamina. Já ouviu falar em histamina? Quando a pessoa tem alergia, toma o quê? Toma um antihistamínico para bloquear aquela reação alérgica inflamatória que é mediada por meio da histamina, que é secretada por mastócitos. São células de defesa que estão lá no tecido conjuntivo propriamente dito. Macrófago também é uma célula de defesa, só que ele atua no processo de fagocitose, fagocitando partículas estranhas, micro-organismos invasores, patogênicos, tal. E os plasmócitos também é uma célula de defesa, só que é especializada em, por exemplo, produção de anticorpos, já de uma defesa mais especializada, produzindo os anticorpos para ativar aqueles que precisam ser destruídos, aqueles corpos estranhos que serão destruídos por meio de uma resposta imune, ok? Então, aí mostrando para vocês algumas representações, nós temos a célula mesenquimatosa, aquela que é indiferenciada. Ela tem a capacidade de formar diferentes tipos de células. Pode formar osteoblastos, por exemplo, que vão dar origem a osteócitos, condroblastos, que vão dar origem a condrócitos. São células precursoras de tecido cartilaginoso e ósseo propriamente dito. Elas podem se diferenciar em célula endotelial, aquela que forma o tecido epitelial revestindo os vasos, fibroblastos, célula mesotelial, pode dar origem também àquelas outras células, tá? Os mastócitos, macrófagos
Nós temos também o adipócito, que é a célula que forma o tecido adiposo, que a gente vai falar já já sobre ela, beleza? Só mostrando aí, ó, representando algumas células para vocês, nós temos aí os fibroblastos, percebe aqui, ó, envolto na matriz, nessas redes aqui, ó, de fibras, percebe como é interessante? Isso aqui é uma micrografia eletrônica de varredura, é um poder de aumento muito grande que a gente vê a célula aqui, ó, bem em detalhe, secretando as proteínas que formam a matriz extracelular. E a gente tem um fibroblasto, né, com sua atividade mais intensa, com alta atividade de retículo endoplasmático granuloso, sintetizando proteína aqui, ó. E aqui, quando ela está em menor atividade, se diferencia em fibrócito, que fica com menos atividades, menos retículos, menos complexos Golgiense para organizar essas proteínas, tá? Nós temos os mastócitos, como eu falei para vocês, responsáveis na secreção de histamina. Ó. Nós temos aqui um mastócito não ativado, com vários grânulos de histamina e heparina, e quando ele está ativado, ele secreta todos esses grânulos de histamina, que é um mediador inflamatório. Certo? Aqui a gente tem uma representação dele com seus receptores e tal. Quando ele reconhece o antígeno, ó, aquele corpo estranho, aí ele vai colocar para fora os seus grânulos, fazer uma degranulação e aí liberar a histamina que vai ativar outras células de defesa para combater essa infecção. Nós temos também os macrófagos, ó, responsáveis pelo processo de fagocitose. Eles emitem seus pseudópodes, tá? E vão englobando as bactérias, por exemplo, para quando colocar essas células para dentro, essas bactérias para dentro da célula, poder degradá-las, digeridas por meio dos lisossomos, que são organelas internas com enzimas digestórias. Gente, vocês podem dar uma pausa no vídeo, assim, olhar com calma essas imagens, tá? Não vou detalhar passo a passo, mas vocês podem dar uma lida, dar uma observada para entender toda a estrutura celular, associar aqueles conhecimentos de organelas e tal. Entendeu? É interessante. Fica aí. Ó, os plasmócitos, olha só o tamanho do retículo endoplasmático dessa célula, né? A gente vê grandes grânulos aqui por meio no citoplasma dessa célula, uma grande célula com um grande núcleo, tá? Óbvio que está num grande aumento aí também. E a gente vê que essa célula tem uma alta atividade proteica, porque ela vai fabricar anticorpos, e anticorpos são proteínas, né? Então, ela está associada à resposta também de defesa. Agora, falando do tecido conjuntivo frouxo, lembra? Tem poucas fibras. Então, ele está aqui naquele processo de transição entre a epiderme, o tecido epitelial, percebe aqui, ó, mais escuro, e aqui embaixo nós temos a derme, que dá sustentação, formado por tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Certo? A gente encontra aí em vários locais do nosso corpo, dando sustentação e preenchimento ao nosso corpo, ok? Fica o exemplo aí para vocês. Falando agora do tecido conjuntivo denso, aquele que tem uma matriz extracelular mais rica em colágeno, maior rigidez, né, maior resistência, porque tem mais matriz do que célula, então por isso que ele é chamado de denso. E a gente tem a sua classificação entre denso moderado e não modelado, certo? Então, dependendo da disposição da matriz extracelular, a gente classifica ele dessa forma, entre modelado e não modelado. Por exemplo, tecido modelado, ele tem que as fibras colágenas estão dispostas de forma paralela, que confere bastante resistência a trações, a forças nesse tecido. A gente encontra, por exemplo, nos ligamentos, nos tendões, tá? Naqueles que formam as articulações que a gente viu no tecido ósseo, junto com o tecido muscular. Então, esse tecido aqui de sustentação, por exemplo, é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, denso modelado. E o não modelado a gente encontra em outras estruturas do corpo, como por exemplo a própria pele, né? A gente vê aqui o epitélio, né? O tecido epitelial, a gente vê aquela transição entre o frouxo e o denso, só que ele não está modelado. Veja que o frouxo tem pouquíssimas células mais matriz, e aqui a gente encontra algumas células aqui, tá? E a gente encontra, não vê uma modelagem como o anterior, que as fibras estão dispostas paralelamente, percebe? Como essa imagem aqui também, ó, a gente vê várias células dispostas de maneira difusa, não tem uma certa orientação definida, ok? Então, esse é o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. E agora, falando do tecido conjuntivo especializado, a gente fala do tecido adiposo, né? Essa delícia aí que a gente vê nessa imagem, que é um tecido rico em gordura, especializado em armazenar gordura do nosso corpo, que é aquela camada subcutânea que fica abaixo da nossa pele. As pessoas que apresentam gordura aí
em excesso tem um tecido dessa forma, amarelado, devido à presença de lipídios, de gordura. E já ouviram falar da lipoaspiração, aquela cirurgia plástica que as mulheres gostam de fazer aí? É justamente enfiar uma cânula assim, ó, um canudo bem grosso pela pele e chegar lá na camada subcutânea, abaixo da pele, e aspirar essa camada de gordura aqui, ó, fazendo essa lipoaspiração. É uma coisa maravilhosa, não é não? Então, a gente vê aí como é o tecido adiposo. E é formado pelos adipócitos, que são as células que formam esse tecido, que é especializado em armazenar gorduras. A gente vê, ó, essas células aqui, ó, com esses grandes grânulos, tá? Por isso que eu confundo glândula com grânulos, que são palavras bem trava-línguas assim, mas ó, dá para entender. Vê só, essas células aqui, ó, elas são gigantes porque elas têm um grande grânulo de lipídios dentro do seu citoplasma para armazenar essa gordura dentro da célula. E a gente sabe que a gordura ela serve como nutriente energético, né, depois que acaba as fontes de carboidratos, certo? Então a gente vê aí, ó, como é que se formam essas células, tá? De gordura, elas vão absorvendo as gotículas de lipídio, e essas gotículas vão se acumulando, acumulando até formar uma grande gota de lipídio em todo o citoplasma, tomando basicamente toda a célula. E percebam que esses adipócitos são gerados a partir de células mesenquimatosas. Lembra daquele exemplo lá? Que a célula mesenquimatosa forma várias células, inclusive a célula adiposa. Ela vai se diferenciando em uma célula especializada em armazenar lipídio, beleza? Então aí tem um exemplo para vocês de um adipócito, tá? Como eu falei, esses triglicerídeos que são armazenados dentro dos adipócitos podem ser transformados em energia, tá? Por meio de uma transformação, formando algumas substâncias que podem entrar naquela via respiratória, certo? Aquele exercício aeróbico serve para queimar gordura, né? Para quando a gente está fazendo muito exercício, que acaba as fontes de carboidrato, a gente vai buscar na gordura, e essas gorduras são transformadas em compostos energéticos, tá? Para entrar, por exemplo, no ciclo de Krebs e seguir na cadeia transportadora de elétrons para produzir ATP. Mas essa transformação de lipídio em moléculas energéticas geram alguns compostos resultantes que causam uma certa toxicidade ao corpo quando em alta quantidade, certo? Então tudo demais é veneno. Cuidado com os jejuns aí prolongados para tentar emagrecer. Gente, então finalizando aqui nossa aula, eu disse a vocês que ia ser grande, mas 2 aulas de 15 minutos mais ou menos aí, dá para você pausar no meio e assistir tranquilo, certo? Então, ó, falando da pele propriamente dita, a gente vê aqui que ela é formada por várias camadas de tecido. Então, temos vários tecidos, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, além de algumas estruturas anexas, como os pelos, as unhas, tá? E várias glândulas também que estão anexas a essa pele, tá? Então nós temos aqui a epiderme formada por várias camadas, camada córnea, granulosa, espinhosa e germinativa, cada uma delas formadas por algumas células especializadas, como por exemplo os melanócitos que estão aqui nessa camada germinativa, que elas vão produzindo pigmentos para as células aqui, e os melanócitos produzem melanina, por exemplo, que é aquele pigmento que dá a coloração da nossa pele. Lembra disso? Então, são células que estão presentes na nossa pele. E abaixo da epiderme nós temos a derme, que é formado por tecido conjuntivo. Então, vê que a gente tem fibras colágenas, nós temos fibras elásticas. Aqui embaixo nós teremos os fibroblastos secretando essas fibras para formar esse tecido conjuntivo que forma a derme. E abaixo da derme nós teremos a hipoderme, ou tecido subcutâneo. Cutis se refere à pele, né? Assim? Então, o tecido subcutâneo está abaixo da pele. Basicamente é formado por adipócitos, aquela reserva de gordura que está abaixo da nossa pele. Beleza? Mostrando aqui uma glândula sebácea, ó, que secreta o sebo, que é uma gordura que vai impermeabilizar a nossa pele, que é secretada também. Ok? Uma glândula sudorípara vai secretar suor para auxiliar no equilíbrio da temperatura do corpo. Enfim, a gente vê várias especializações aí da pele, mostrando aqui de maneira geral, ó, todas as estruturas, glândulas, estruturas anexas, músculo eretor do pelo, a gente tem também associação desse tecido conjuntivo aqui. Vemos aquele epitélio de transição, percebe? Ó? O tecido de transição, o tecido conjuntivo, que faz essa transição da epiderme para a derme, certo? Nós temos aqui a camada do extrato córneo, que são células achatadas aqui,
tá? Pavimentosas que formam essa primeira camada do corpo, e aí a gente vai vendo todas as estruturas da nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano. Beleza? Gente, então é isso, ficamos por aqui. Ufa, né? Terminou esse capítulo, mas vamos correr, vamos perder tempo não, só para a gente entender de maneira geral aí, ó. Então, vamos fazer exercícios, tá? Da página 365 e 366, referente a esse capítulo, e a gente conversa mais na próxima aula, gente. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Falou!